Olá, este vídeo aqui é para fazer um marco aqui no meu YouTube, um marco de diferença, o antes do corpo ressonante e agora o depois do corpo ressonante. O que é o corpo ressonante? O corpo ressonante foi uma imersão onde eu fui vivenciar, experienciar e também ficar formada para poder aplicar uma técnica que é um processo energético corporal. E aquilo foi tão intenso e é tão intenso que eu acredito mesmo que eu, antes de ir, já estava a ser trabalhada e encontrei-me aqui logo num padrão diferente da qual eu pensei, isto vai ser bombástico. Então, bora lá, vou-vos contar aqui como é que foi alguns episódios, algumas coisas que aconteceram comigo e eu acredito que a percepção das pessoas que estavam nesse evento, cada uma vai ter a sua e foi magnífico. Então, bora lá, vou-vos contar já de seguida como é que foi. Bem, escolhi comprar o corpo ressonante depois de ter feito 26 dias do voo mágico. 13 dias foi 13 dias num grupo fechado, os primeiros 13 foi num grupo aberto, onde toda a gente teve acesso. E ao introduzir-me naquele voo mágico, que é um calendário em que a pessoa não segue um calendário normal dos dias, a pessoa segue uma energia, segue algo diferente. Eu estava a seguir ali o sincrónio da paz e estávamos a tentar perceber como é que é a energia do dia. Aquilo divide-se de 4 dias, tu planejas, tu estruturas o porquê que queres fazer, os outros 4 dias tu começas a pôr em ação e nos outros 4 dias tu vês a coisa a brotar. E é uma energia que te vai aparecendo ao longo do teu dia se tu te sintonizas. Eu não sei explicar muito bem e o objetivo aqui deste vídeo não é entrar em pormenores de nada que seja para dar conteúdo, é só para vocês perceberem onde é que eu me enquadrei e porque é que surgiu aqui a vontade e quero-vos mostrar porque é que a escolha é tão importante. Kelly Moraes era alguém, e é alguém, que eu dei algum relevo na minha entrada no meu processo como terapeuta, porque foi uma das pessoas que eu senti quando comecei a estudar o Access, que ela trazia alguma leveza na sua comunicação dentro do YouTube e comecei a segui-la desde essa altura. Fiz parte de alguns trabalhos online dela, entrei no Kelly Flix por um mês ou dois para ver o que ela lá tinha. Tenho visto várias lives dela gratuitas e então era uma pessoa que eu me identifico e é uma pessoa com que eu gosto porque ela explica de uma forma experienciada por ela as coisas que vão acontecendo na vida de nós seres humanos. E pronto, ela entretanto recusou o Access por motivos pessoais dela, que eu não sei, nunca perguntei, nunca percebi muito bem. Ela achou necessidade de sair do Access, eu continuei no Access como praticadora, também me identifiquei com essa parte, que não continuei no Access como facilitadora para dar aulas, mas continuo a praticar porque é uma coisa que eu gosto, é do Access Bars, onde a gente corre as barras, os 32 pontinhos na cabeça e aquilo traz, sem dúvida, expansão de consciência para nós. Enfim, é uma técnica que eu uso, é uma ferramenta que eu tenho e que eu continuo a usar independentemente de tudo. Bora então aqui começar a falar do que é que aconteceu. Entrei aqui em janeiro de 2025, comecei a perceber que eu já estou num patamar de expansão, eu tenho estudado muito, eu tenho crescido muito, eu tenho ganho muita consciência, mas eu em 2024 achei que teria que deixar de fumar, que eu queria estar mais conectada comigo, com o meu trabalho, com a minha profissão e afastar as coisas que a saúde pudessem ser retirada a permanência aqui nesta existência, por motivos de saúde. E porquê? Eu sempre achei que iria morrer à volta dos 43, 45 anos. Eu tinha assim uma sensação que isso iria acontecer. O que é certo que eu tive um cão, uma cadela que era a Zoe, e ela também apanhou um cancro e ela foi muito depressa embora. E eu senti que eu tive um livramento nessa altura. Ela morreu com um cancro no pulmão, e eu senti que aquilo bateu-me de uma forma de aprendizado. E a partir daí eu comecei a pensar, está na hora, estás a receber avisos, tu és terapeuta, tu estás-te a querer conectar com a espiritualidade e este é um aviso muito definido e detalhado para tu teres atenção.
E assim foi, decidi então deixar e parar de fumar. Lógico que eu nunca fui um ser humano maravilhoso, magríssimo, mas sou um ser maravilhoso, grandinho e bem espaçoso, e que isso nunca me incomodou. Aliás, eu tenho amigas que até diziam como é que era possível isso não me incomodar e eu continuar a ser feliz, mesmo sendo uma pessoa, uma mulher avantajada. E podem ter a certeza que isto digo de coração, nunca me incomodou até a meados do ano passado, quando eu deixei de fumar e comecei a sentir que aquilo que eu estava a engordar não era já normal, já estava a atrapalhar a minha saúde, já me cansava, já não conseguia fazer aquilo que eu queria, e então decidi que 2025 ia ser para o meu corpo. Eu ia me autorresponsabilizar de começar a cuidar mais do meu veículo nesta existência, porque sem ele eu não deixo de ter vida, mas deixo de ter um corpo, porque é isso que eu considero que acontece a nós, seres humanos. Vida há só uma vida, mas tu és interrompida de estar neste veículo, deste teu corpinho, nesta altura, e trarás e serás encarnado noutro corpinho, noutra situação, para teres os aprendizados que não tiveste na vida que estavas a viver antes. E, portanto, bora lá pôr aqui um bocado de raciocínio. Comecei a seguir a Kelly, continuei a seguir a Kelly com os voos mágicos. Ela deu material gratuito, ela deu 13 lives gratuitas no canal dela e eu optei por fazer a compra, porque eu invisto quando a coisa mexe comigo, eu invisto em mim, eu gosto de ir a fundo, eu vou estudar, mesmo que não tenha tempo, eu arranjo e organizo-me para poder estar mais incrementada na situação. E o que é que eu dei conta? Eu dei conta realmente que ter uma ferramenta que trabalhasse com o corpo poderia ser algo que eu ainda não tinha pensado e que me podia ajudar. E como nessa altura comecei a perceber que o meu corpo estava-me a pedir algo mais, entrei de fundo nesta ressonância do corpo, que é o corpo ressonante, peço desculpa, nesta limpeza, nestes processos energéticos que nós temos que ter também no nosso corpo. E então decidi fazer a compra do curso da Kelly Moraes. E lá vai a Eunice, com data marcada para ir para Brasil. Era uma viagem desejada por mim há 2 anos atrás, mas entretanto a minha mãe faleceu e eu não fui ao Brasil fazer outra formação e achei que era agora, esta seria a hora certa, eu estava preparada para ir para o Brasil sozinha. Deixem-me dar-vos aqui uma à parte, que eu disse logo, se morrer alguém, desta vez, eu nisso, não vou desistir de tirar esta formação. Era algo muito forte. Era assim uma coisa fora do normal a puxar-me para eu comprar este treinamento. E deixem-me dizer-vos também que dentro do meu raciocínio vinha qualquer coisa que me dizia: se por algum motivo não houver este curso a ser realizado e for cancelado por alguma razão, Eunice, tu vais mostrar a ti própria que tu embarcas nesse avião de tantas horas e vais-te pôr no Brasil, porque é algo que tu não fizeste há 2 anos e que ficaste ali apreensiva. O que é que poderia ter acontecido e o que é que não poderia ter acontecido. E eu opto por experienciar e ter um feedback da experiência do que dizer eu não fiz e se eu fizesse como é que seria. Acabou essa história do se. Eu só me arrependo daquilo que eu não experiencio nesta vida, porque se o meu corpo escolhe, eu vou fazer e vou escolher, ok? Bora então continuar com a experiência. Acabei por chegar o dia de ir e 2 dias antes, eu ainda nem a minha mala tinha feito, eu andava assim numa sensação no meu corpo estranha e pela primeira vez comecei a sentir rejeição. Reparem como é interessante. Eu própria sou mentora, eu própria tenho os meus grupos, eu própria trabalho e faço o trabalho daquela de uma maneira diferente. Há muito conteúdo até que eu trago dela para dentro dos meus grupos, mais o outro conteúdo que eu também considero importante e que me ajuda a desenvolver, e se funciona para mim, funciona para os meus grupos. E o que é que aconteceu? Eu comecei a sentir aqui uma rejeição e eu não sabia de onde é que vinha essa rejeição. Eu não sabia se era rejeição porque eu nem sabia se era... O que é que era?
Era uma sensação estranha, uma sensação de querer andar para a frente, de ir fazer a mala, de fazer as minhas compras, de construir algo para poder ter conteúdo enquanto vou, de começar a ter ideias e criatividade, e não. Eu parecia que estava metida num sítio que não tinha acesso a nada. Em grupos em que eu estou inserida, em que eu fazia perguntas, não era respondida. Parecia quase que eu estava a ser invisível para o mundo. E propriamente eu comecei a sentir: o que é isto que eu não estou a entender? O que é que se está a passar aqui? Que energia é esta estranha? Mas pronto, deixa-te ir, porque a ideia é não nos bloquearmos com a energia e simplesmente perceber o que é que está a chegar, e fiquei na observação do que é que vinha dar por aí. E então deixa-me dizer-vos que foi super interessante o facto de a viagem correu bem. Levei uma noite inteira ao pé das casas de banho no avião e a pensar: meu Deus, como pode melhorar? Autocolismo aqui a trocar toda a noite. Os passageiros levam a noite inteira a ir à casa de banho e não dormem. Eu só queria fechar o meu olho para dormir e era um correpio de gente e de filas para ir à casa de banho. Pronto, este foi o primeiro julgamento que eu tive dentro de um avião, mas a viagem foi maravilhosa. Fora tudo isso, estava tudo a correr e correu tudo muito bem, graças a Deus. Bora então começar. Aterramos. E aterramos em São Paulo. A minha primeira experiência quando aterrei em São Paulo foi que eu devo ter cara de turista, ou eu devo ter cara de menina rica, não sei, e até fico a pensar porquê. Fui logo raptada para dentro de uma loja para fazer uma massagem, uma limpeza facial e comprar uns cremes, ao qual eu percebi que paguei um valor um bocadinho acima daquilo que era suposto, mas tudo bem, não vou entrar por aí. Mas alguém me agrafou logo e eu pensei logo: olha, já estás a ser atacada como turista e está tudo bem, porque tu vais viver uma experiência diferente e permite-te receber de tudo e de todos. E bora lá, porque é isso mesmo, quando a gente se permite receber de tudo e de todos, a gente vai ver pessoas de uma forma, vamos receber pessoas de outra forma e está tudo certo, sem julgamentos. Bora continuar então. Entrei noutro avião por mais uma hora para chegar até Curitiba, onde em Curitiba eu ia ter um táxi para me levar até o hotel. Tudo aí, está tudo certo. Cheguei ao hotel, senti-me que estava num sítio maravilhoso, super calmo. Era um hotel para negócios, para as pessoas que fazem negócios. Estava tudo perfeito e sempre teve perfeito. Nesse hotel nada aconteceu. Achei que estava calor demais, porque tinha saído de um país que está de inverno para um país onde está verão. E o que é que aconteceu? Fui trocar as calças de ganga, tomei um banhinho e vesti os calçõezinhos e bora passear, porque eu não fui feita para ficar fechada em casa. Eu estou aqui, é para ir passear. E fui para a localidade mais perto, São José dos Pinhais, e bora. E apanhei o táxi, chamei o táxi dentro do hotel e lá fui eu para São José dos Pinhais. Andei a passear no shopping de São José dos Pinhais, tentei pôr o Wi-Fi, retifiquei que aqui o meu roaming do meu cartão de Londres para lá não é fácil de se ter a internet, foi muito difícil comunicar, mas entretanto, o que é que eu quero vos trazer desta experiência? Que nós vibramos e as pessoas sentem. Chegou ali a um ponto de eu não ter internet que eu comecei a sentir um bocado pesada, porque não tinha como chamar o Uber de volta para o hotel. Porque se eu não tenho internet, eu não tenho Uber. Comecei a ficar assim um bocadinho incomodada com aquilo. E comecei a andar de loja em loja a ver se tinha internet. Havia muitas lojas a dar Wi-Fi, mas com um número de identificação brasileiro. O meu número de identificação não era brasileiro e eu não estava a conseguir com facilidade essa situação. E aqui vos vou mostrar o primeiro ponto. Quando nós vibramos na preocupação e no medo, nós atraímos pessoas daí. Lembram-se que eu estou sempre a dizer isto? Então o que é que acontece? Numa das lojas eu dou conta que tenho dois rapazitos a falarem por gestos nas minhas costas, eu a captar no campo, que eu não tinha essa noção e eu não sabia que tinha essa habilidade, eu a captar no campo que estava a ser controlada por eles. E pronto, e tudo bem, bora ver o que é que isto vai dar.
dois, um de cada lado. Eu entrava num corredor, eles entravam nos corredores laterais, voltavam a entrar, depois um vinha no meu corredor, eu saía daquele corredor, metia-me no outro, e aquelas duas personagens, um de t-shirt azul e um de t-shirt vermelho, andavam por ali. E eu senti medo. Aí eu pensei, a minha vibração desceu cá para baixo. Eu estou a vibrar no medo. A minha mala que estava ao tiracolo pus-a assim, tomei as minhas precauções, bora ficar aqui de olho aberto, porque eu estou aqui a captar qualquer coisa. E pronto. O que é que aconteceu? Juntei-me com um casal para sair, o casal foi para o carro e eu entrei numa segunda loja. Entrei nessa segunda loja e eles voltaram a entrar também. Num espaço muito rápido, eu ter saído de uma loja para a outra, eles estavam na mesma loja que eu e eu pensei, pode ser só uma coincidência, vamos começar a respirar. E pronto. E aí pedi a todas a minha egrégora de luz, a todos os meus guias, todos os meus santos e até mesmo aos dragões que eu não conheço, porque a teoria, aqui a teoria não, aqui o corpo ressonante, eles acreditam, elas pensam e acreditam que é a energia dos dragões, é que os dragões estão aqui para dar poder aqui à nossa egrégora. E eu disse e pedi a toda a egrégora dos dragões, para a qual eu me desloquei do meu país, onde eu vivo, para ali, que me protegesse naquela altura. E deixem-me dizer-vos que fez assim, puf, aquela t-shirt azul e aquela t-shirt vermelha saíram do meu campo. Algo estranho está aqui. E mais, começou a chover. De um sol em que eu estava de calções, caiu uma chuva, uma trevoada, bom, uns trovões enormes ali perto de nós. E eu achei aquilo assim fantástico, um cheirinho a terra maravilhoso, a água da chuva quente. Fiquei aliviada porque deixei de ver aqueles dois suspeitos e vejam como nós criamos a nossa própria realidade. Eu sempre tive medo de ir ao Brasil por causa disso, de ser roubada. Olhem o julgamento. E vi-me nesta situação. Passado 3 horas de estar à espera que a chuva passe e por ali à procura de um Wi-Fi, percebo que não tenho mesmo forma de chamar um Uber. E então eu teria que ir procurar um táxi para poder entrar no táxi e poder fazer então a minha trajetória de regresso ao hotel. Passado um tempo encontrei esse táxi, correu tudo otimamente, hotel, jantei pelo hotel, descansei essa noite e tudo se passou. No dia seguinte tinha o dia todo por minha conta. E no hotel tudo se passou. Bem, vamos então chegar à parte de entrar no nosso espaço MyD, foi onde foi feito o nosso retiro, o nosso evento, a nossa imersão do corpo ressonante, e entramos no espaço MyD, lindo, por sinal, um sítio espetacular, e em que eu gostei imenso do sítio, e não posso dizer que não gostei das pessoas, porque gostei também das pessoas que lá habitam e que vivem e que exploram aquilo, cada um na sua singularidade, mas deu para perceber que têm bondade e que têm coração. Isso sim, não tenho dúvidas. Com os seus problemas, como é óbvio. Então, bora lá. Primeiro minuto que entrei no Espaço MyD, almocei com a equipa, porque eu cheguei mesmo em cima da hora do almoço, almocei com a turma toda. A Kelly achou que devia fazer um filme, um vídeo do meu feedback, por isso é que é importante quando a gente fala dos feedbacks. Eu disse-lhe a ela que estava a ouvir uma ativação dela a nível das células do meu corpo e que o meu corpo andava a rejeitar certas comidas, o que não é mentira. E pronto, e ela fez o marketing dela e gravou-me naquele vídeo e a gente almoçou e foi-me destinado o meu quarto. Pronto, para eu entrar lá para o quarto. E eu fui para o quarto. Cheguei ao quarto, tínhamos 3 camas lá, um quartinho com 2 camas onde só uma estava preparada e outro quartinho com 2 camas. E eu pus naquela cama sozinha. E porquê? Porque o meu primeiro instinto foi lembrar-me que eu andava a sentir uma rejeição. E eu pensei, é melhor ficar sozinha, porque eu não sei quem é que vem. E achei que devia ficar no quarto sozinha. Mas comecei a perguntar, porquê é que eu estou a escolher ficar sozinha se eu venho para experienciar, para poder estar o máximo de tempo com as pessoas?
E então decidi mudar para o quarto quando chegou outra colega, ficarmos as duas juntas e deixar a cama sozinha para a última menina que chegou. Essa última menina que chegou por fim, ela precisava de estar sozinha, porque ela tinha uma mala enorme, ela tinha as coisas dela lá e ela conseguiu organizar-se. Ela é uma pessoa que acorda muito cedo para correr e assim não estrovava ninguém. Ela tomava o banho dela e quando a gente acordava às 5 e tal da manhã já tínhamos ela despachada. Era só eu e a outra colega para despacharmos ali de gerenciar a casa de banho para 3 pessoas logo pela manhã. As 3 com o mesmo horário de compromisso. Vocês conseguem identificar isso? Não é muito fácil, mas pronto, correu tudo muito bem. Demos-nos às mil maravilhas dentro do nosso quarto. Perfeito. Bora então continuar. Largo as minhas coisas e venho fazer o aterramento na relva. Aqui em Inglaterra eu não tenho uma casa com jardim, eu tenho jardim, mas tenho o meu espaço ocupado aqui com o meu estúdio e então eu digo, vou pisar ali já a relva e fazer um vídeo maravilhoso. Eu fiz o vídeo para vocês, mas já com o pico metido no pé, porque eu mal pisei a relva, houve um pico que me espetou o pé. Deixem-me dizer que eu digo pico, tive 2 dias a dizer pico e elas lá não entendiam o que era, é um espinho. É um espinho. Espetei um espinho da erva no pé. Aquilo doeu-me e eu, tudo bem, já está aqui espetado, tenho que ir a buscar uma pinça, vou tentar tirar o pico, mas bora aproveitar um bocadinho do tempo, voltei a calçar a meia, pôr o ténis e sentei-me com as minhas colegas. Nesses bocadinhos que eu me sentei ali com o resto do pessoal, enquanto esperávamos que a sala fosse preparada, espetaram-se 3 picos do ananás aqui. Sentei-me ao pé de uma árvore de ananás e espetei aqui no meu braço 3 picos também. Eu fiquei assim, bolas, porquê tanta dor no meu corpo? O que é que está aqui a acontecer? O que é que se está a passar aqui que eu preciso ser picada e preciso ser incomodada por picos no meu corpo? Logo por aí fiquei um bocadinho apreensiva. E eu já não me estava a achar a Eunice que eu sou. Eu já me estava a sentir uma pessoa diferente, mais reservada, mais calada, sossegada, a observar, a tentar perceber o que é que elas diziam. Elas são todas umas queridas, mas como é óbvio, é outra língua, elas falam rápido, elas dão outro nome às coisas, e eu estava numa da percepção e perceber o que é que estava a acontecer. Aqueles picos, para mim, mostrou-me que eu realmente precisava de soltar o meu corpo. Eu trabalho aqui muito a presença com vocês, a respiração, mas aqueles picos, eu tinha coisas que me incomodavam dentro do meu corpo e eu não tinha noção disso, tá? E então, reparem como foi-se tudo desenrolando. Vou-vos contar aqui alguns episódios que isto foi só a percepção para mim e não para as pessoas que lá estavam, ok? Cada uma de nós viveu experiências diferentes e eu vou contar as minhas. Começámos a primeira sessão, a introdução, a iniciação, onde a Kelly nos apresentou o corpo ressonante, ela fez a iniciação do corpo ressonante nas 2 meninas que estavam lá, aplicou e eu achei aquilo lindo, eu senti muito calor nas minhas mãos, eu senti aquele arrepio, aquela coisa vibrante, empoderada dentro de mim. Verdade, senti. Mas no segundo dia fomos beber um chá e tal e fomos para a cama. No segundo dia eu tive alguma resistência a entregar. A Kelly fez lá o trabalho que ela tinha que fazer, sempre profissional e perfeito, não tenho nada a condenar sobre o trabalho dela, só que eu estava um bocadinho na parte mental. Quem tem uma mente insana, que é o meu caso, que a minha mente pensa e não para de pensar, é difícil tu entregares-te logo. Mas não é impossível. E então havia momentos em que eu via que o racional estava a atuar e havia outros momentos que eu percebi que estava a entrar e que estava-me a entregar e a receber aquilo tudo a que eu tenho direito. E está ótimo. O que é que aconteceu logo de seguida? Comecei-me a perceber também dentro de mim que me começou a dar assim uma saudade, uma sensação de estar isolada, eu precisava de estar sozinha, precisava de estar virada para dentro de mim, eu queria acolher e integrar aquilo que eu estava a viver ali, só que entretanto era muita gente à minha volta
E eu estava a começar a sentir, está a ser maravilhoso, mas eu preciso aqui um bocadinho de mim e do meu espaço. Nessa mesma tarde, no segundo dia, pensei, ok, tu estás aí pelo mental, não estás a levar as explicações da Kelly dentro de ti como deve ser e não estás a usufruir, bora te entregar. Meu Deus, quando eu me entreguei no meu segundo dia, deixei-me ir, aquilo foi demais. Senti que eu não vejo. Há lá montes de pessoas que são das CRs que elas veem coisas enquanto estão a aplicar, enquanto estão a receber. Há uma sincronicidade com aquilo que elas veem. Eu nisso não vejo nadinha. Nadinha e nadinha. E percebi porque é que eu não vejo. Porque eu, sinceramente, eu tenho medo de ver, porque eu não sei o que é que eu poderei ver. E então, eu acho que essa minha habilidade ainda está um bocadinho por se desenvolver. E eu realmente não via nada daquilo que elas viam. Mas eu sentia. Quando elas falavam que viam uma árvore, eu sentia a árvore. Eu sentia o peso da árvore ali. Eu sentia que estava ali um obstáculo. Eu sentia o cheiro da terra, eu sentia o fluidez do rio, do sangue, eu sentia coisas que eu não conseguia explicar, mas quando elas começavam a partilhar, eu identificava aquilo, olha, isto era aquilo, olha o que eu estava a sentir era isto, e então havia ali quase como nós nos conjugávamos, era muito engraçado porque a gente acabava-se por conjugar, a partilha de cada uma fazia sentido para uma e para outra. Vou-vos contar também aqui um episódio que uma querida, que é a Heloise, ela fez lá num pequeno almoço em que nos vendou os olhos, e esta para mim foi a mais chocante e a mais forte, foi nesse dia, foi no terceiro dia do pequeno almoço, depois de uma meditação maravilhosa, fomos levadas para tomar o pequeno almoço e íamos fazer uma participação em que íamos vendar os nossos olhos e estar em comunhão com o alimento, com a água, com o ar e sossegadas, choca a percepção sem a visão. E tudo bem. Foi-nos servido um prato com água para nós podermos lavar as nossas mãos, porque íamos comer com a mão, e também podermos brincar com a nossa criança e trazer um bocadinho a nossa criança interior à tona. E o que é que aconteceu? Uma dos participantes estava ao meu lado, era um rapaz, por sinal, e eu ouvi, eu não cheguei a perceber se eu ouvi cá dentro só da minha cabeça ou se ele realmente disse, fiquei sem perceber isso. Ouvi ele dizer, levaram-me o meu prato, não encontro o meu prato. E como eu já estava a apalpar onde é que tinha o copo, onde é que tinha o prato, já andava nas apalpadelas, eu percebi, ele perdeu o sentido, onde é que tem o prato. E então encostei o meu prato ao dele para poder partilhar o nosso prato, o meu prato ser partilhado com ele. Automaticamente que eu faço o desvio do prato e meto a minha mão, eu sinto a mão dele dentro da água. E nós estivemos ali um bocadinho na brincadeira e eu tenho a noção que eu estava a apreciar. Eu estava a congratular-me por estar a tocar numa pele tão macia, nos dedos tão compridos, delgados. Eu estava maravilhosamente fascinada com aquilo que eu estava a sentir. Ele molhou-me com água, aquela mão espirrou-me assim, um bocado de água, espirrou, eu espirrei um bocado de água para a mesa, às tantas estávamos todas a mandar água umas para as outras, foi ali uma brincadeira das nossas crianças interiores. De repente o prato é retirado, eu deixei de sentir a mão daquele colega, que pensava eu que era do colega. Quando fomos fazer a partilha, não sei o que é que comi ao todo, sei que provei o ovo, tinha lá fruta, tinha lá umas folhas, gostei da sensação de estar a comer sem visualizar e estar presente no ato de comer. Foi uma refeição que eu acho que comi muito pouco, mas fiquei saciada pelo tempo que levei a absorver aqueles alimentos e a consumi-los. Quando partilhámos essa situação, o que é que aconteceu?
O Diogo diz que a mão dele não estava lá. O nosso colega disse que não foi a mão dele. E eu fiquei assim, não foi a tua mão? Então foi a mão de quem? Era uma mão fina, era uma mão delgada, era uma pele macia, uma pele assim, parecia quase viscosa. Era uma mão que me fascinou, que até hoje eu não vou esquecer e faço questão de estar aqui a partilhar aqui neste vídeo para que eu nunca me esqueça desta experiência. O rapazito disse que não, realmente não era a mão dele, ele não teve a brincar comigo na água e então eu fiquei assim, se não eras tu, quem era? E passou-se o resto do dia, pusemos mais umas práticas, houve ali mais umas experiências, comecei a conhecer melhor o grupo, comecei a ter mais conversa com o grupo, percebi-me que comecei a reconhecer as minhas sombras, a integrar algumas sombras, até o facto de eu ter pelos e ser uma pessoa peluda. Houve lá uma colega que me puxou um pelo e disse, isso são meus pelos de estimação. Sei lá, eu senti-me quase que ali eu não tinha a imagem para manter. Ali eu não tinha uma personagem para manter. Eu estava só a receber e a absorver e estava no meu dia a dia normal, a aproveitar aquilo tudo, a flutuar naquelas energias todas. Percebemos que estávamos dentro de uma constelação de plebianos, por causa da construção que aquilo estava feito, fazia a construção. Foi mais maravilhoso ainda saber disso. A natureza convidava a gente a estar na presença, estarmos dentro de nós, e aquilo pronto, o dia passou-se. No outro dia à noite, nesse dia à noite, eu a conversar com a colega de quarto, disse-lhe a experiência e estava-lhe a contar outra situação, numa roda de cura em que eu estava a auto-aplicar no grupo. Eu tinha recebido no dia anterior e naquele dia eu estava a auto-aplicar o corpo ressonante. E com esse mesmo rapaz, ele estava lá na situação dele a viver o que ele tinha para viver e para receber, e estava uma pena enorme que a gente usava para trazer sensações quando aplicávamos. E aquela pena não fui eu que trouxe para ali, mas da forma que a pena estava, mentalmente eu pensei, esta pena vai picar-lhe se eu não mover a pena daqui. E agarrei na pena para pô-la do outro lado, para eu poder levá-la depois. Que eu estava a aplicar ainda, não queria usar a pena, mas só queria movimentá-la para tirar a pena daquela posição que a mim me pareceu que poderia causar, magoar o rapaz. Eu não sei o que é que aconteceu até o dia de hoje. Num movimento atrapalhado das minhas mãos, trapalhão de todo, completamente, porque eu própria não consegui travar as minhas mãos, eu piquei o rapaz. Só que ele diz que não o piquei. Mas eu, na minha cabeça, eu piquei-o e ele comprimiu-se. Mas ele diz que não sentiu. Por isso eu fiquei mais aliviada. Só que eu não lhe perguntei na altura. Eu piquei-o, eu tirei-o e fiquei, ai meu Deus, o que é que aconteceu aqui? As minhas mãos ficaram desorganizadas, arrumei a pena e continuei a aplicar à distância mais um bocadinho, com medo que aquele movimento involuntário viesse outra vez e eu fosse fazer mais alguma coisa que não quisesse. Tudo bem. À noite na cama perguntei à colega, ela está mais habituada a ter sinais dos arcturianos, ela estava mais conectada nesse aspecto e mais, pronto, perceptível, eu não tenho essa percepção, e ela é que me disse, Eunice, tu não vês porque tu tens medo. E aquilo fez-me assim um bocado de sentido. Ela pede um sinal aos arcturianos para eles te provarem que foram eles que estiveram a atuar hoje contigo. E eu estava aqui a treinar a minha mesa arcturiana, estava ali com o pêndulo e estava a dizer, estou disposta a receber mais informação, pacotes de informação vossa, estou disposta a receber mais experiências vindas de vocês, mas mostrem-me que sim, que são vocês que estão a atuar nisto. E no mesmo instante, eu olho para a colega, como quem diz, já fiz o pedido, porque eu fiz o pedido através da mente, e ela só faz assim com o dedo,
E ficámos as duas em silêncio e eu comecei a ouvir vrum, vrum. E eu pensei, está a trovoar? Porque lembram-se do que é que aconteceu lá naquela cidade, que eu estava em perigo, em medo, e eu senti trovoada, começou a cair, a chuva caiu e aquelas pessoas desapareceram do pé de mim, os das t-shirts azul e vermelha. Aqui, ao contrário, foi ela, ouve bem, e eu comecei a ficar mais alerta com o barulho. E posso-vos dizer que o que se estava... Vocês estão a ouvir os aviões aqui, isto é aviões, mas lá não era este barulho de avião. E eu estou muito habituada a ter aviões, porque eu estou aqui ao pé do aeroporto. Lá tu estás no meio da natureza e o barulho que a gente ouviu foi vum, vum, e depois era como se uma nave estivesse acolopada no nosso quarto. Ficámos as duas a olhar uma para a outra por 1 minuto ou 2. Eu não vou saber precisar o tempo em que aquilo aconteceu, mas eu disse-lhe, eu amanhã vou perguntar se alguém ouviu isto. É 00:30 e tal, elas já devem estar todas a dormir, mas isto está aqui em cima do nosso quarto. E o barulho foi embora. E ela só me disse, tiveste a prova daquilo que tu pediste. Mais convicta fiquei. E eu, uau, eu realmente tenho medo, eu não estou preparada para ver, mas eu já estou a ter muitos sinais dos nossos amados arcturianos. E assim foi. O dia passou-se, no outro dia acordámos de manhã, perguntei ali ao pessoal se tinham dado conta daquele barulho sinistro, assim, mesmo de uma nave. Imagina aqueles filmes que a gente vê, as naves a vir, os extraterrestres a vir e que faz aquele barulho. Era isso que estava a acontecer ali. Perguntei, ninguém ouviu nada. Eu mais convicta fiquei, uau, como pode melhorar. Comecei a misturar-me melhor com a equipa, com o resto do corpo ressonante. Houve ali muitos aprendizados para toda a gente, inclusive para a Kelly. Para todas nós houve muitos aprendizados e eu a presenciar. Senti amor por cada uma delas de maneira diferente. Parecia quase que elas faziam parte de mim. De todas as formas diferentes. Quando a Kelly falava que nós temos fratais aí desenformados, eu quase que sentia que cada uma daquelas CRs, que são aquelas meninas que estavam em formação comigo, que estavam na vivência comigo, eu quase que sentia que um bocadinho de cada uma delas pertencia-me. Era quase como se eu estivesse numa união com um todo. Foi uma coisa que eu não sei se alguma delas sentiu assim, mas para mim foi uma experiência fora do normal, completamente. Foi uma experiência fantástica. Comi a semana inteira comida vegetariana, que adorei, amei, e eu achava que não gostava nada. Foi uma semana a comer e a experienciar comida vegetariana, a beber uns chás diferentes. Portanto, eu posso-vos dizer que entrar neste grupo do corpo ressonante para mim não foi fácil, não foi algo leve, foi bem pesado, foi bem doloroso, mas foi necessário. E o que é que eu quero vos dizer com esta meia hora quase de vídeo da minha experiência ao Brasil? É que é assim, o nós queremos evoluir, entrar em ascensão, ir para a quinta dimensão. Quinta dimensão é quando tu tens uma consciência para lá do tempo. É quando tu vais aumentando a tua consciência e que precisas de estar aqui na quarta dimensão, na terceira dimensão, a vivenciar a matéria, mas a tua consciência já está muito mais avançada e eu senti que eu dei este salto quântico. Tive uma sensação que encontrei o meu espaço de paz dentro de mim, sem ter que estar a meditar horas a fio. Parece que encontrei e rebusquei e recauchutei-me de uma forma que eu senti-me completamente em paz dentro de mim.
apesar de estar longe do meu país de origem. Eu não vim de Portugal, eu saí de Londres, eu sou imigrante, eu já tenho a saudade do meu país, da minha terra natal, eu estou em Inglaterra, eu senti uma paz enorme de estar a sair de Inglaterra para ir ao Brasil e outra paz enorme de estar a voltar do Brasil para a Inglaterra e deixar aquele pedacinho da saudade, porque senti saudades logo que deixei aquilo, logo que acabou um evento que as pessoas foram embora, eu senti que estava uma parte de mim a ir embora e isto foi bonito. Eu não sei se tive a oportunidade de partilhar isto desta forma com elas, mas se elas algum dia virem este vídeo, que metam aqui um comentário em baixo o que é que sentiram, mas eu senti que cada uma delas é um bocadinho de mim também. Eu ativei as minhas células, ativei o meu DNA, ativei tudo o que eu podia ativar ali, mas muito mais que isso, eu ativei um amor que eu não estava à espera de sentir por pessoas que eu não conheço, tá? É um bocadinho por aqui. Pessoas que eu não conheço. E então foi maravilhoso. Beijos, a minha experiência já vai longa, mas assim, fica aí o vídeo, vocês já ficam a ouvir. Quem quiser saber como é que foi o Brasil, já ficam a saber. Provei um bolinho de queijo, provei coxinha, provei montes de pratos novos vegetarianos que eu não conhecia, provei uma fruta maravilhosa, parecia uma beterraba, mas não era, dizem que é a fruta do dragão, maravilhoso. E tive experiências fantásticas, tomei um banho de água fria, tomei banho com a água do Brasil. Eu acho que usei o sol do Brasil, contaminei-me de energia boa e sinto muito honrada e muita gratidão por ter tido esta oportunidade de me tornar mais também uma facilitadora do corpo ressonante, para nos prepararmos para lá, para a quinta dimensão, para o novo humano. O novo humano tem que estar preparado para entrar na nova era, na nova terra. Gratidão a todos e bora! Fica aqui o meu testemunho, a minha viagem e imersão ao Brasil com o corpo ressonante.